Querido Mestre Jesus, divino amigo e benfeitor das nossas vidas, nos reunimos, Senhor, nesta noite, para os estudos do livro Missionários da Luz. Temos a certeza, Senhor, que estás presente, que estás entre nós. Temos a certeza que temos conosco nossos benfeitores espirituais, estes missionários da luz, que nos acompanham, que nos orientam, que nos envolvem. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude a abrirmos os nossos corações, as nossas mentes para o aprendizado. Te pedimos, Mestre, que abençoe as nossas vidas, que possamos aprender, mas, sobretudo, colocarmos em prática o que aprendemos. Há tanto, Senhor, a aprender, há tanto a descobrir, e nestes livros que temos e que estudamos nestes momentos, que nos foi dado de presente pela espiritualidade maior, são tão ricos em aprendizado, em conhecimento, que possamos, Senhor, juntos fazer luz sobre estes ensinamentos, que eles possam nos guiar, nos orientar nesta vida, e que possamos nos transformar em pessoas melhores, em espíritos melhores. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos infinitas que derramas sobre todos nós. A bênção de conhecer a doutrina espírita, que nos permite essa transformação que buscamos. Que façamos, Senhor, com a tua ajuda e o teu auxílio e as tuas bênçãos, das nossas vidas, vidas úteis no trabalho, no serviço, no bem. E que possamos fazer luz onde estivermos. Fica conosco, Senhor, nos guarde, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, meninas. Vocês vão... Vamos lá, então. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Hoje, o capítulo 3, a Paula e eu vamos apresentá-lo. Depois a gente vai poder discutir. Aqui, tá, Val? Isso, por favor. Como o César falou no encontro passado, os livros do André Luiz, ele tem o dito e o não dito, né? Então, nesse capítulo, a gente tentou, a Paula e eu, a gente tentou pincelar, a gente foi buscar alguns temas que ele trata nesse capítulo. Claro que a gente não vai conseguir explorar todos, e eu acho que à medida que a gente vai estudando, e que a gente vai lendo e relendo, as camadas vão se apresentando, né? A gente vai vendo que sempre tem mais coisa para aprender, sempre dá para ir mais longe, e tem temas que ele trata nesse capítulo que, no Espiritismo, a gente sabe que tem muitos livros já escritos só sobre um tema, muita pesquisa feita só sobre uma frase que ele falou, né? Então, vamos lá, tem bastante coisa. Então, o capítulo se chama Desenvolvimento Mediúnico. Pode passar, Paulo, por favor. Não mudou. Ainda não mudou. Mudou para vocês aí? Não, né? Tá. O Paulo, você precisa baixar o... do lado direito da tela, sempre tem para baixar o arquivo. Agora mudou. Agora mudou. Assim aparece para vocês? Para mim está aparecendo. Para vocês também? Tá bom. Sim. Então vamos lá.
Então, o André Luiz, ele é convidado pelo Alexandre para participar de um encontro, né, um encontro mediúnico, que o objetivo é o desenvolvimento de novos médicos. Então, ele diz que tem 18 pessoas que participam dessa reunião, eles chegam antes, e o Alexandre vai mostrar para ele, né, para o André Luiz, que muito, muito antes dos encarnados chegarem, já existem trabalhos sendo feitos, né? Então, ele diz ali que os desencarnados, eles já são beneficiados pelas atividades daquele grupo e daquela casa antes dos encarnados chegarem. E aí ele faz uma observação. Ele diz assim que os encarnados, eles têm dificuldades em aproveitar toda a cooperação que é dispensada pelos espíritos. Então, nesse capítulo, eles vão discutir um pouco por quê. Por que os encarnados, por que as pessoas que estão ali para desenvolver a mediunidade têm dificuldade em aproveitar dessa cooperação, né? Aí ele vai dizer assim que, devido à falta de ações reais em busca de aprimoramento, a comunicação com a espiritualidade superior fica prejudicada. Então, isso também a gente vai ver como que ela fica prejudicada, né? Então, nós vamos ver exemplos de como que funciona, por que quando você não busca o aprimoramento, a tua relação com a espiritualidade é prejudicada. Aí ele começa a descrever um pouco quando os encarnados chegam, quando as pessoas chegam, os comentários são assim, de reclamações, né? Então ele vai dizer que tem uma pessoa que diz, puxa, eu tô aqui já faz tanto tempo que eu venho, eu tento fazer psicografia, eu pego lápis, nunca acontece nada. Tem uma senhora que vai dizer, eu tenho alguma sensação, alguma percepção, mas não dura. Então, eles estão, assim, frustrados, né? Eles dizem, nós estamos fazendo um esforço, a gente vem aqui várias vezes, não acontece nada. Por que será? Por que será que os benfeitores não nos ajudam? Por que será que, né, que nossa mediunidade não se desenvolve? E daí o Alexandre, ele vai dizer... infelizmente, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Isso também a gente vai falar mais para frente no capítulo. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina. E aí não é só uma disciplina física, uma disciplina de estar lá toda semana com lápis na mão na mesma hora. É uma disciplina moral, é uma disciplina de atitude também, né? Que não é só na hora E não é só a disciplina, ele vai falar de educação, de esforço e de perseverança. Então, é muito legal porque ele fala através de exemplos, né? Ele dá exemplos, ele vai dar exemplos de 3 médiuns com 3 dificuldades diferentes e nos dá uma ideia para entender um pouco esse mecanismo, né? O que eu acho muito legal nos livros do André Luiz, e na maneira, que a gente pode dizer, pedagógica, né, do André Luiz, é que ele vai explicar uma coisa, por exemplo, as nossas vós nos ensinam que canja de galinha é bom para gripe. Então, a gente aprende, né, as várias gerações, está com gripe, faz uma canja de galinha porque ajuda, né? Então, tem esse conhecimento. Mas a ciência... Chegou um momento, como hoje a gente já sabe, que no caldo de galinha existem propriedades que ajudam o sistema imunológico. Então, existe um mecanismo de por que o caldo de galinha ajuda a diminuir os sintomas da gripe, né? Então, tem muitas coisas espirituais que a gente sabe, e o André Luiz, ele vem explicar o mecanismo, como que isso funciona, né? Por que é assim? Então, a gente vai continuar, eu acho que talvez vai ficar mais claro o que eu queria dizer. Então, o primeiro médium. O primeiro médium é um rapaz que está lá para desenvolver a psicografia, então ele está lá sentado, concentrado, com o lápis na mão, numa atitude querendo colaborar. Ele está concentrado, ele está fazendo aquilo que ele acha que deve fazer muito bem. Aí o Alexandre vai dizer, observa, né? Observa o que está acontecendo com esse rapaz. Aí o André Luiz vê que a glândula pineal dele tem pouca luz, né? Mas que nas glândulas reprodutivas ele começa a ver o que ele descreve como abafadas, que as glândulas, né, estão abafadas
por aluviões de corpúsculos negros de espantosa mobilidade. O que quer dizer? Uns bichinhos negros que estão se mexendo, né? Na região reprodutiva, né? Na região genital do menino, do rapaz. Em outros momentos do capítulo, ele vai chamar esses seres de pequenos seres escuros, de bacilos psíquicos, de larvas, né, psíquicas. Então, microscópios físicos, e mais para frente, a gente vai ver no próximo capítulo, ele vai usar micro-organismos astrais, que quer dizer tudo, né, essas pequenas larvas. Vamos chamar de larva, que eu acho que fica mais fácil. Então, só essa questão, né, eu fico imaginando para o André Luiz, que a gente sabe que era, em vida, um médico, pesquisador, reconhecido pelo seu interesse, pelos mecanismos, né? Carlos Chagas foi reconhecido por isso, foi o primeiro cientista capaz de explicar a transmissão de uma doença de A a Z, né? Todo o mecanismo de transmissão. Como que ele ficou admirado de ver esse fenômeno, né? Espiritualmente. E até no capítulo ele vai dizer que ele falou, será que é sífilis, né? Será que ele está com sífilis? Daí o Alexandre vai dizer, não é uma doença física, porque você está vendo, é um comprometimento espiritual. Como um micróbio, né, que está acumulado ali. E daí o Alexandre vai explicar que isso são por causa dos pensamentos desorganizados na questão sexual, né? Então, uma sexualidade desregrada, que cultiva esse rapaz, e por todas as experiências que ele tem, e pelas entidades grosseiras que o acompanham nessas experiências. É por isso, né, que ele apresenta essas larvas nessa região. Então, na verdade, o mecanismo que o André Luiz explica é de que são formas de pensamento, né? Então, formas de pensamento, o que são? É a repetição de pensamentos e de atitudes. Você pensa e você tem atitudes daquilo, no caso dele, de uma sexualidade que é desregrada. Essas formas de pensamento, elas vão acumular uma energia que é densa, e essas energias densas, elas vão se organizar em formas de larvas nessa região. Não sei se a gente pode, na hora de discutir, né, se tem alguma... De qualquer maneira, no próximo capítulo ele vai voltar a falar disso. Mas é esse mecanismo. Você tem um pensamento, uma forma de pensamento, que é, na verdade, uma coisa repetitiva, que se transmite por uma atitude na tua vida. Isso acumula uma energia densa, essa energia densa, ela se organiza em forma de larvas psíquicas. Quando a gente fala de pensamento, eu acho que a gente ainda tem muita tendência a pensar que não é real. O pensamento, quem pensa é o espírito, o pensamento ele gera uma imagem, e uma imagem ela é tão real, e ainda, eu diria, ainda mais real do que a realidade que a gente pensa que conhece. Porque é uma organização de energia, da mesma maneira que uma mesa é uma organização de energia, uma forma de pensamento é uma organização de energia. Então a gente está falando de realidade, a gente não está falando de uma coisa imaginativa. Né? Eu acho que isso precisa ficar claro no conceito do André Luiz, tá? Então, aí ele vai explicar por que isso acontece, né? E daí ele vai chamar atenção para um outro tema, que também é um tema que existem enormes, assim, muitos livros escritos sobre isso, e que eu acho que é um tema da atualidade, não só no espiritismo, como várias áreas, né? Que é a questão do erro. Ele diz assim, o erro do nosso amigo é o de todos os religiosos, que supõem que a alma é separada do corpo físico, ou que ela pode se separar do corpo físico. Que então, você tem alma e espírito, corpo e espírito, digamos, né? Vamos colocar duas esferas aí. Eu tenho meu corpo, tenho minha vida corporal, minha vida física e minha vida espiritual, e eu posso separar os dois. Então, eu posso fazer coisas que só o meu corpo está presente, e eu posso separar isso de alguma maneira. E mais para frente ele vai falar, e a gente pode discutir também, mas ele vai falar dessa nossa dificuldade em entender que tudo, que não tem como você separar, não tem como você dizer agora eu estou fazendo uma coisa que é só física, e agora eu estou fazendo uma coisa que é só espiritual. Não tem como, e não é... Eu acho que hoje
mesmo com toda a evolução em termos de visão do mundo, por exemplo, a visão holística, né, que vai falar que o homem é um ser biopsicossocial espiritual, que são todas esferas de um ser, a gente ainda vê cada uma dessas esferas, digamos, separadas. Então, eu posso dizer isso é psicológico, isso é espiritual, isso é social. Como se fossem caixinhas, como se a gente pudesse organizar isso em caixas, né? Colocar uma do lado da outra e falar, isso sou eu. Então, agora eu vou trabalhar o psicológico, agora eu vou trabalhar o espiritual. E nós somos uma coisa só, né? Nós somos a ligação de tudo isso, mas tudo isso misturado. Vamos para frente, senão eu vou ficar muito... Só não deixa a Paula falar. Vai lá, Paula. Bom, vou falar dos próximos exemplos. Gente, eu abri a caixinha aqui, atrapalha para vocês verem a tela? Não, né? Não, estamos tudo normal. Tá, então vou seguir aqui. Então, a gente vai ver mais 2 exemplos aqui, um homem e uma mulher. Eu até brinquei com a Valquíria que eu queria falar sobre eles, porque, sei lá, assim, me identifiquei, sabe? Brincadeira, gente, não é assim também, né? Mas é que me fez pensar muito a respeito do quanto nós não temos ainda a noção do que a Valquíria acabou de falar, da necessidade de integrarmos o nosso corpo físico, nossas atitudes e os nossos pensamentos ao nosso corpo espiritual, né? A gente se esquece que isso é uma coisa muito importante e que o tempo todo está conectado. Então, nós vamos falar do médium 2, é um homem candidato à psicografia, né? Então, ele quer passar a comunicação via escrita. E aí o Alexandre pede que o André preste atenção no que está acontecendo com esse médium, nesse candidato a médium. E o André nota, né, que apesar tem um rosto pálido, uma característica física diferente, um corpo parecido com um tonel, tal, e que esse médium não tem concentração nenhuma, assim como o médium anterior não tem luminosidade no seu campo neurológico, na glândula pineal, e ele começa a perceber, o André, que esse médium tem um aparelho gastrointestinal desde o seu início, esôfago, boca, até o seu final, lá na formação do bolo fecal, totalmente comprometido pela influência do álcool. Então, provavelmente, era um irmão que tinha um desequilíbrio no consumo do álcool e que, como anteriormente foi dito, essas formas de pensamento relacionadas com esse uso excessivo do álcool acabava transmitindo para o corpo espiritual essas condições de apresentarem essas larvas astrais, né? E, nesse caso mais sério, ele entra até no detalhe que a condição do uso do álcool pode gerar modificações extremas que vão serem passadas, talvez, para um filho ou para outra geração na parte física, porque ele altera a cromatina, que é toda a estrutura que leva o DNA para gerações para frente. Então, é uma situação, assim, muito séria. E essas modificações, no caso desse uso excessivo do álcool, tiram um equilíbrio total de vida, né, desse indivíduo. Então, ele gasta energia desnecessária, ele perde energia vital, e o que é mais importante, o sistema de funcionamento do organismo dele como um todo acaba tão prejudicado que todos os órgãos relacionados ao bem-estar, o baço, o fígado, as trocas de sangue, né, o sangue venoso com o sangue arterial, são tão prejudicadas que ele pode vir a óbito. E no caso dele, o que segura talvez a vida orgânica dele são ainda as glândulas sudoríparas que conseguem fazer alguma excreção desse tóxico
e manter a temperatura e o sangue circulando e tudo mais. Então, para a gente ter uma ideia do quanto esse desequilíbrio do centro vital, que provavelmente esse médium, ele faz o uso do álcool, às vezes não é um alcoólatra, mas é um uso contínuo, né? De maneira social, mas com uma quantidade excessiva, e ele não sabe que a parte espiritual dele está sendo tão prejudicada por conta desse hábito que ele acha comum no nosso planeta, né? Então, esse desequilíbrio vital chama muita atenção. Além do que, ele pode atrair para ele os nossos irmãos que necessitam desses vapores que são eliminados, dessa situação que ele, como encarnado, está envolvido, então ele acaba atraindo espíritos com a mesma simpatia, né, com relação ao álcool. E a segunda médium, que é uma mulher candidata à psicofonia, à mediunidade de incorporação. André também vai fazer as mesmas observações com relação à glândula pineal, que não tem luminosidade, que é uma dificuldade muito grande de concentração, pelo fato do organismo estar saturado, tentando manter a condição fisiológica funcionando, então a concentração fica prejudicada. E no caso dessa mulher, que ele cita, né, que é uma mulher simpática, uma mulher que está predisposta à mediunidade, ela se perde na condição da alimentação. Então, ele consegue perceber que o corpo dela está envolvido com... Ele consegue sentir o odor de vinagres, condimentos, temperos, é um corpo envolvido em gorduras, né? E o tempo todo ele vai vendo que o sistema digestório dela está comprometido. Então, ele analisa que ela aparenta essas larvas astrais espirituais e também parasitas da terra, por conta desse descontrole de alimentação. Inclusive, eu li que o André Luiz, numa outra situação, ele cita que existem muito mais óbitos, né, muito mais mortes no nosso planeta pelo excesso de alimentação do que pela falta dela. Então, assim, a gente tem que se atentar a esse grau de destruição que, pelos nossos hábitos, a gente pode levar a uma diminuição da nossa carga vital e comprometer seriamente nosso perispírito, comprometer o tempo de vida que nós temos e, no caso do desenvolvimento mediúnico, no trabalho que a gente quer fazer e não consegue pela falta de concentração, pela falta de afinidade com os espíritos que estão mais ligados à elevação moral, né? E aí ele fala que todas as glândulas e os centros nervosos dessa mulher estavam tentando atender o sistema digestivo sobrecarregado e isso também acaba atraindo seres de baixa condição que a acompanham, né? Então, esses são dois exemplos que, junto com o que a Val citou da parte sexual, mostram o quanto que a nossa falta de compreensão em separar o organismo físico do organismo espiritual pode acarretar muitas situações de destruição para nós. A Val vai continuar agora um outro pedacinho. Então, como a Paula falou, ele dá 3 exemplos de excessos, né? O excesso sexual, o excesso pelo álcool, o excesso pela alimentação, e de como que isso prejudica a aprendizagem da mediunidade. Então, se a gente for pensar por que a pineal não tinha energia, né? Onde é que estava indo a energia? Onde é que estava indo? Onde é que estava o furo do vaso? Porque se a gente for pensar nessas formas, né, primárias, nessas larvas, o que elas comem, do que elas se alimentam? Da energia. Então, por que não tem energia suficiente? Por que, né? Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa tentar entender, né? Além da questão do vampirismo, né? Todos eles disseram, e isso atrai também porque, na verdade, você se conecta com
as pessoas que também querem, que também precisam desses excessos, que também sentem essa necessidade, né, que se identificam com você. Então, tudo isso dificulta. Aí ele vai, a gente separou aqui três outras ideias que ele discute, né? E vai dizer, é imprescindível santificar essa faculdade da mediunidade, né? Convertendo-a no ministério ativo do bem. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando da mediunidade com Jesus, né? Que é o que diferencia o espiritismo de todas as outras mediunidades que a gente vê por aí, porque mediunidade, existem várias, mas a mediunidade espírita é santificada, né? Ela precisa se converter no Ministério do Bem, ela precisa se converter em caridade para o outro e para o médium. Ela precisa ser uma porta para o desenvolvimento moral, né? Então, ele fala que isso é imprescindível. E aí ele vai dizer que a maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. E dividem a matéria do espírito. Então, pensam que podem viver assim, né? Podem viver, eu não vou beber só no dia que eu tiver a reunião. Eu não vou exagerar na comida só no dia que eu não tiver a reunião. Então, e quando a gente está falando de mediunidade, a gente não está falando só de contato mediúnico, né? Se a gente for pensar em mediunidade como a ligação com o mundo espiritual, o contato com os nossos benfeitores, que se faz pela glândula pineal, como a gente viu na semana passada, se o teu corpo não está em condição de acender essa glândula, né? Vai ser muito difícil você conseguir ter uma intuição, vai ser muito difícil você conseguir ter um sentimento de bem-estar quando você está orando. Então, essa limpeza, ela é imprescindível em todos os momentos da nossa vida, não só por causa de um trabalho específico, né? E aí ele vai falar uma coisa muito interessante, que ele diz assim, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Ele não está dizendo assim, então, não pode mais fazer festa, não pode mais beber, não pode mais ter relação sexual. Não é isso que ele está falando, não é virar monge e morar isolado, né? Antigamente a gente pensava, né? Os monges pensavam que isso poderia ser um caminho. Ele está falando dos excessos, né? Ele está falando dos vícios, é disso que ele está falando. Aí ele vai continuar dizendo assim, os excessos, eles representam desperdícios lamentáveis de força. Então, ele acabou de explicar para a gente por que o excesso é uma diminuição de força, qual é o mecanismo que faz que a gente perde energia quando a gente cai nos excessos e nos vícios, né? Então, isso eu acho muito legal. E aí, o que eu achei o mais bonito desse capítulo é que ele não tem o objetivo de nos culpar, de dizer, vejam, né, como você, não é de dizer, nossa, que se a gente se sinta culpada pelo que a gente fez ou pelo que a gente ainda faz. Ele vai dizer assim, os nossos amigos não são rebeldes ou mal. Cabe a nós, que são os guias espirituais, os benfeitores, a ajudá-los no caminho educativo. Então, ele está dizendo, o fato deles estarem aqui com a intenção, mesmo que eles não estejam preparados, mesmo que eles não tenham muita condição de fazer grandes coisas, eles estão aqui, e então nós vamos ajudá-los. Eles estão dispostos a ajudar qualquer pessoa que queira fazer esse esforço, qualquer pessoa que queira começar esse trabalho. Ela vai receber ajuda, se ela tiver essa intenção e esse esforço de se melhorar, de ir aos pouquinhos, se disciplinando, estudando, e mudando as suas atitudes, né? Porque não é uma coisa que se faz do dia para a noite. É aquela batalha diária, né? Quer continuar, Paulo? Vamos lá. Então, aqui, gente, já é o finalzinho do capítulo, né? E eu queria só fazer um parênteses aqui, que eu achei uma entrevista do Raul Teixeira, e justamente a entrevista dizia o seguinte, perguntando para ele como lidar
com a alimentação, os vícios e principalmente os médiuns e no dia da nossa reunião mediúnica, né? E eu achei interessante ele dizer o seguinte, até anotei aqui, porque ninguém diz o que pode ou o que não pode comer, né? Não tem essa cartilha. O que diz é que a gente tem que ter uma escolha pessoal de alimentação, diante do nosso bom senso, diante daquilo que a gente vai se preparar para uma reunião mediúnica. Então, na reunião mediúnica, eu não posso comer carne? Se você tem o hábito de comer carne, ou tem gente que é prescrito até por médico que precisa comer tal alimento, ele vai comer, mas ele vai comer num horário que vai estar longe da reunião mediúnica, para que ele não fique sobrecarregado naquele momento, para que o seu organismo esteja totalmente disposto e pronto para servir a espiritualidade, né? E aí ele ainda faz uma citação, deveríamos ser todos vegetarianos para sermos médiums? E ele diz, temos o exemplo de uma pessoa famosa que não era médium e não era espírita e não era, como se diz? Eu vou usar o termo uma boa pessoa, mas é que tinha os preceitos dele. Um vegetariano chamado Hitler, e nós tínhamos um carnívoro chamado Chico Xavier. Então, a alimentação faz parte do bom senso de cada um, os vícios, claro, no caso social do aperitivo, também bom senso e equilíbrio, para que você não sobrecarregue o seu organismo e que você faça boas escolhas, como tudo na vida, né, gente? E aí, a gente entra aqui no finalzinho, que tem uma recapitulação do capítulo todo e uma conclusão. Eu achei interessante, né, que o Alexandre diz que os médiuns, os candidatos a médiuns, eles sonham em edificar maravilhosos castelos, mas sem base, eles mesmos não se conhecem, né? Eles ainda não entenderam que a mediunidade com Jesus, ou elevada, precisa de toda essa lapidação que vem associado ao nosso organismo, ao bom senso e às boas escolhas que a gente faz, né? E que são candidatos que ainda têm essas ilusões materiais e infantis, são jovens, né, na mediunidade, como a maioria de nós, e que, mesmo tendo todo algum comprometimento, eles ainda assim conseguem ajudar a espiritualidade no trabalho com os nossos irmãos necessitados, né? André Luiz pergunta para Alexandre, nesse momento, por que não avisá-los, então, já que existe essa possibilidade, de que eles estão num caminho que é ruim para eles, que eles precisam se atentar a isso. E aí o Alexandre diz, tudo isso depende da evolução espiritual de cada um, e de toda a educação e a orientação dentro do caminho espírita que eles estão seguindo, né? Como se a gente não pudesse colocar a carroça na frente dos bois, tem que ir devagarinho, orientando e ajudando eles a compreender todo esse processo de educação espiritual. E aí ele diz o seguinte, né, que nós não podemos esquecer que tudo vem do espírito, que o corpo material, ele não é separado do espiritual e tudo tem uma consequência. Então, essas formas de pensamento, todas as nossas mentalizações que criam essa densidade no nosso corpo perispiritual, ele pode somatizar para o corpo físico e desenvolver uma doença ou fazer as condições de obsessões serem presentes, porque nós estamos casando o nosso pensamento que envolve essas situações materiais a espíritos que ainda precisam, têm a necessidade dessa vibração, desse magnetismo. Então, bom senso em equilíbrio nas atitudes e nos pensamentos, para a gente poder desenvolver a mediunidade santificada ou com Jesus, que vá atrair
dos bons espíritos que estão determinados a nos ajudarem nesse trabalho. A gente precisa, sim, dos nossos valores morais, né? A gente precisa se atentar ao que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E tudo isso a gente está aprendendo hoje, por exemplo, com os nossos estudos, como que a gente deve se comportar, o que a gente pode pensar, o que é bom para nós, o que não é, e fazer as boas escolhas, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui para falar para vocês. Ele diz também, não é uma conduta alienada, né? E sim o bom senso, as reais necessidades do nosso corpo e ter equilíbrio para fazer essas escolhas. Bom, eu acho que da minha parte aqui desse capítulo é isso, né? E eu não sei se a Val tem mais alguma coisa para completar. E é um capítulo muito importante, né, para nós, para a gente parar para pensar realmente de acordo com as nossas atitudes, nossos pensamentos. Val, tem mais alguma coisa para completar? Pode parar o compartilhamento, acho que a gente pode discutir, mas uma coisa que eu queria dizer, então, se a gente volta lá no comecinho da apresentação, a gente fala por que ele fala. No começo, ele fala da importância do desenvolvimento moral do médium, e ele dá 3 exemplos de excessos que são físicos, né? Ele não fala de impaciência ou de... Na verdade, ele está falando como que, quando a gente fala de desenvolvimento moral, a gente está falando também de excessos físicos, a gente está falando de equilíbrio na vida, em todas as atitudes, em todas as nossas escolhas. Então, por exemplo, se alimentar é um ato sagrado, é um ato que tem que ser sacralizado, não sei se é essa palavra, mas deve existir, tem que ser, tem que ser porque nós somos seres espirituais. Então, quando a gente está fazendo uma refeição, o que a gente está pensando? O que a gente está comendo espiritualmente junto com aquele prato? Né? Quem está comendo conosco, além dos encarnados que estão ao nosso lado? Então, quando a gente pensa em reforma íntima, em desenvolvimento moral, não são só coisas que a gente ainda tem essa coisa, só coisas espirituais, não, é tudo na vida, são todas as nossas atitudes, né? Porque não tem como a gente separar o corpo do espírito. Mas isso aí, então vamos abrir para os comentários, perguntas, para o César, é assim que a gente fala? Não, né? Então, vamos lá, muito bom, muito bem. Muito bem, meninas. E muita coisa, né, que tem para discutir, então vamos abrir, nós temos, bom, eu posso começar e depois a gente passa a bola para outro. Oi? Nós temos, é interessante que ele fez essa questão de não ter separação, né, do corpo e do espírito, porque ele fala no texto, né, que a gente quer receber as energias superiores, mas não limpa o vaso de recepção, né? Mas isso leva a uma série de questionamentos, na verdade, porque, ao mesmo tempo, existe esse termo, né, que a Val ressaltou, que é a santificação, né? Que é, na verdade, a evangelização do médium. Porque a Val falou mediunidade espírita e as outras mediunidades, né? A gente pode dar um nome para isso tudo, né? A gente pode falar escolas de iniciação. E se você estuda, por exemplo, teosofia, esoterismo, rosacrucianismo, né? Enfim, tem todas as escolas iniciáticas, yoga, né, os vários tipos de yoga, todos eles, em muitas dessas escolas, são recomendadas, né, as técnicas de purificação, mas em nenhuma delas é recomendada a purificação evangélica. Em todas elas, nós queremos desenvolver poderes, nós queremos nos tornar seres, mas isso implica uma grande vaidade, na verdade, por trás disso tudo, que é
tornar-se uma criatura superior aos outros, dominar forças que os outros não dominam. E muitas vezes as pessoas conseguem, né, dominar certas forças, certos poderes, mas a gente tem que se perguntar o quanto isso faz bem para a pessoa, ou quanto isso acaba levando ela para coisas piores, né? Porque é a manipulação, é o poder mental de manipular os outros, são forças que, se não tiverem o acompanhamento da evangelização, se tornam muito perigosas, né? Então, é interessante essa abordagem do Espiritismo. André Luiz, quando ele explica tudo isso, né, que a Val e a Paula explicaram, o que ele está vendo, o que ele está... Na verdade, nós espíritas, sem que ele faça nenhum barulho, nós somos os únicos que entendemos. Ele está dando um retrato do porquê que nós devemos, né, limpar o vaso. E o vaso não é o corpo, o vaso é a alma, o corpo é tudo, né, porque não existe uma separação. Então, ter uma ideia, né, do sagrado que é tudo isso. Nós estamos lidando com o sagrado, mas o Espiritismo trata isso com uma simplicidade tão grande que passa batido. Né? Se você pegar lá as escolas de iniciação do Antigo Egito, eram anos de formação, muitas provas, e às vezes a pessoa passava até risco de vida, né? de morrer nessas provas. Havia todo um processo longo, demorado, né? Para que o médium se desenvolvesse. Eles chamavam de filhos da luz, né? Para que ele se tornasse apto a curar as pessoas, a tirar os espíritos malignos, né? Tudo isso está descrito na literatura dessa época. Mas havia todo um cuidado dos mestres, né, para guiar essa pessoa nas diversas etapas, e muitos não chegavam ao final. E a doutrina, ela está, na verdade, dizendo a mesma coisa, né? Ela está dizendo, você não pode querer receber um perfume raro num vaso sujo. Mas ela não está fazendo disso uma escola de iniciação, né? Se você comer um dia um pouco a mais, mas você naquele dia fez caridade, ajudou as pessoas, né? O teu sistema não vai estar poluído por larvas, né? Porque o amor é superior. É lógico que santificar significa santificar tudo, né? Como a Val disse, o nosso corpo é sagrado, comer é um ato sagrado, né? O sexo é um ato sagrado que deveria... Né, o que nós estamos fazendo, a loucura que virou a sexualidade no mundo, né, como é que a gente pode não viver enlouquecido, perturbado, né, as pessoas todas desarranjadas psiquicamente, né, porque o que é que nós estamos fazendo com essas forças sagradas da vida? Então, é bonito porque a doutrina espírita, ele nos mostra tudo isso, né, com o olhar de um médico do plano espiritual que está dizendo, olha, é isso que está acontecendo. E lendo isso, eu me perguntei, né? Isso é o que ele falou. E o que ele não falou? O que ele não falou é porque a gente não daria conta de aguentar. Ele está vendo muito mais, ele está... Né? Então, ele só falou aquilo que daria para a gente suportar, mas ele, né, o que ele deve ter visto é muito, muito além disso. Então, estamos numa escola de iniciação, a mediunidade é algo sagrado, e a gente tem que santificá-la, se santificando. Né? Então, não por pieguismo, não porque, se eu comer hoje, os espíritos não vão se comunicar através de mim, ou eu vou ser... Não é isso, é santificar pelo amor, né? Pela caridade, pelo amor ao próximo. Eu vou me preparar porque eu estou indo para uma reunião, e não precisa ser uma reunião mediúnica. Uma reunião de estudo, né, algumas pessoas, eu tive conversando, né, algum tempo aqui com algumas pessoas do grupo, né, e eu fiquei muito feliz de ouvir isso. Acho que foi o Alexandre que falou, não sei, acho que inclusive falou em público na sexta-feira, e falou, quando a gente vem para esses estudos, a gente já não está mais na condição daquele que vem porque vem, né? A
A gente vem sabendo que está colaborando, que a nossa energia ali é importante, porque, como explicou nos capítulos anteriores, né, essa energia que é transferida para os necessitados está saindo também dos encarnados. Então, você está transmitindo ali, mas para transmitir, a tua energia não pode estar poluída, né? Tem que estar santificada. Então, colaborar, mas ao mesmo tempo se colocar numa posição de receber, né, potencialmente tudo aquilo que os espíritos podem nos transmitir. E eles estão presentes, eles querem nos ajudar, eles querem transmitir, eles querem que a gente evolua, eles querem que a gente, mais, né, como foi ressaltado na apresentação, tem que haver um esforço pessoal. Mas eles não falam isso, porque tem que vir da nossa consciência. Eles poderiam falar, faz isso que você vai obter aquilo, e aí a gente entraria numa negociata. Não é esse o espírito. Né? Faça porque você entendeu o que precisa fazer. Faça porque é bom para você. Faça porque você vai descobrir coisas maravilhosas fazendo isso. Né? Agora, a gente não pode entrar naquele purismo, né, das escolas de yoga, das escolas de iniciação, né, que eles ficam até um controlando o outro. Ah, você comeu um pedaço de frango hoje? Meu Deus, você, né? Não é isso, né? O Chico comia muito pouca carne, ele mas ele comia, às vezes ele comia, mas, né, e às vezes não comia. Né? Então, às vezes ele comia lá um pedacinho de frango, tomava uma sopa que tinha lá uns pedacinhos de carne, comia um pedaço de carne às vezes, mas é óbvio que ele tinha o bom senso de saber que, né, isso era, ele não era um habituado de carne, né, e tomava lá o seu cafezinho, né, eu lembro que no yoga eles falam, não tome chá, não tome nada que tenha cafeína, né, tudo com bom senso, tudo com moderação. Como o termo que a Val usou é importantíssimo, né? E André Luiz nos fala, é santificar a vida. A vida é um ato santo, sagrado. A gente deve vivê-la assim. Né? Respirar é sagrado, comer é sagrado, estar vivo é sagrado. Né? Quando a gente tem esse espírito do divino, você começa a se ligar ao divino. Você cuida do teu corpo, você cuida da tua vida. Né? Mas tem muita coisa, né? Muito bonito, e desenvolvimento mediúnico no espiritismo passa por evangelho. Tudo isso é importante, porque a gente entende os porquês, mas passa por evangelho. Você pode fazer todas essas purificações e ter um coração vaidoso, ou ter um coração orgulhoso, e aí o trabalho ainda está por ser feito, né? Só está parcialmente feito. Mas vamos lá, vamos abrir para outros, para que a gente possa ter mais participações. Oi, Yuri. Sim, a Yuri vai falar? Eu estava pensando nessa falta de consciência. Nós precisamos fazer uma autoeducação, porque muitas coisas que nós vemos muito normal, como comer muitas coisas, então, eu vejo também isso como uma ignorância de não ter consciência, não? Nós vemos na literatura espírita, ele sempre nos diz que a lei da ação-e-reação, mesmo nas coisas que são muito pequenininhas, são muitas coisas que nós pensamos que são muito insignificantes, tem uma consequência. Então, essa falta de consciência, como é importante começar a educar nossas mentes, não? Nosso coração, nosso corpo. Nós vemos também no livro dos médiuns como a importância moral dos médios para as comunicações. Então a teoria temos, nós já aprendemos tudo isso, mas a prática é muito difícil, não? No capítulo anterior deste livro que estamos estudando, como eles dizem que os benfeitores como nos ajudam todo o tempo, eles nos magnetizam antes da reunião, eles nos ajudam na nossa vida para que nós cheguemos ao trabalho com tranquilidade,
eles afastam para que nós tenhamos uma boa conexão, mas nós não colaboramos, não? Nós fazemos muito mal. Então, eu falo por mim, personalmente, mas como é importante essa autoeducação. Obrigada. Oi, Val, você ia falar? Eu ia voltar nisso que você falou de santificar, né? Porque eu lembrei tem um estudioso, pesquisador de religiões, né? Ele não é espírita, é um pesquisador, um antropólogo, eu acho. Eliade, o nome dele, não sei se vocês conhecem. Eliade. Mircea Eliade? A Mircea Eliade. Ele tem um livro chamado O Sagrado e o Profano, né? Então, ele estuda em várias religiões como que é o processo do sagrado. Ele diz uma coisa, uma ideia que eu sempre gostei muito, que diz assim, aquilo que não merece ser santificado não deveria estar sendo feito. É forte como frase, né? Então, se você for pensar na sua vida, isso que eu estou fazendo, essa atitude que eu estou tendo, merece ser santificada? Se ela não merece, ela não devia estar sendo feita. E aí ele vai dizer como os povos antigos, tudo era santificado, então a colheita, o momento de plantar, o momento de colher, o casamento, o nascimento de uma criança, tudo era santificado. O sagrado estava presente nos gestos da vida, na alimentação, no banho. O banho não era só lavar o corpo, era um momento de contato com o cosmos, de contato com Deus, de limpar a alma, né? E como a gente perdeu esse contato, né? Como a gente realmente separou o corpo do espírito, como a gente deixou de aproveitar esses momentos para buscar essa integração, reintegrar esse sagrado na nossa vida, não só no momento da oração, não só no momento de uma reunião de estudo, de um evangelho, né? Em todos os momentos, e é um exercício de todo dia. Interessante, né? Isso que você está falando, Val, como a gente perdeu isso, né? Nós ganhamos muito, por um lado, com a ciência que nós temos, mas ela dessacralizou a vida, né? O homem da Idade Média, os homens antigos, eles tinham um contato, né, com a vida. Eles sentiam o mundo, eles sentiam a natureza, eles sentiam o cosmos. E eles conheciam energias que nós ignoramos, porque eles prestavam atenção, né? Uma mulher era capaz de dizer para outra, olha, hoje é um bom dia para engravidar, hoje o teu filho vai nascer. Então, assim, havia um contato com as forças da vida, né? Do espiritual, do natural, que nós fomos perdendo, né? E nós ganhamos por um lado, mas perdemos muito por outro. E é interessante isso, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui não tem sentido, né, se nós não fizermos isso. Se nós não ressacralizarmos a vida, né, as coisas que a gente está fazendo. E é nesse sentido que a gente tem que ir simplificando as coisas, porque não dá para ficar nessa loucura que nós vivemos, né? E se a gente não simplificar, a gente não consegue, né, recuperar tudo isso. E eu lembro, estava lendo essa semana, né, São Bernardo de Claraval, ele dizia, está na Bíblia, né, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Mas nós perdemos a consciência disso. E nós acabamos nos assemelhando, na verdade, a animais, porque nós vivemos para comer, para reproduzir, né, para beber, para os prazeres do corpo. E a imagem de Deus que está em nós ela está apagada, né? Nós a perdemos. E aí eles falam, né, desse processo de trabalhar em si mesmo, né? De fazer essa reforma para encontrar essa imagem, né? Destacar essa imagem de Deus que está em nós. Né? Então, o que é comer para nós? O que é o sexo para nós? O que é, né, a vida? São essas forças, né? Por exemplo, se a gente pegar esse pedaço que a Val explicou do rapaz, as larvas estão combatendo
as células sexuais, né? E estão combatendo já no nível espiritual, e lógico que isso vai afetar o nível físico, né? Porque não tem separação. Então, mas as forças sexuais são as forças criativas do homem. Então, ali, ele está matando não só as possibilidades reprodutivas dele, como ele está envenenando, né, o perispírito dele, ele está envenenando os plexos, como o laríngeo, o frontal, né, o coronário, porque são plexos diretamente ligados à criatividade, à recepção de intuição. Então, por exemplo, se é um escritor, ele vai começar a ter dificuldade, né? E é por isso que a gente vê que as pessoas, no mundo artístico hoje, no mundo dos escritores, por que 50 tons de não sei o que faz sucesso? Porque que intuição você pode receber quando está contaminado por essas energias, por essas larvas? Né? A intuição desses espíritos. Então, a criatividade vai se degradando, né? E vai sempre mais em degradação, em degradação. É sempre preciso abaixar o nível, né? Ao ponto que a gente está vendo o que aconteceu com a música, o que aconteceu com o cinema, com as novelas, né? Então, agora, o que acontece com uma pessoa que purifica isso? Você começa a entrar em contato com os espíritos superiores, você começa a ter intuição, você começa a ter solução para os problemas, você começa a ver o que ninguém vê, né? Você começa a ficar tranquilo numa situação que está todo mundo em pânico, você entende as pessoas, percebe quem está do teu lado, né? Que é como um processo natural, porque você está purificando o vaso, a energia pura cai nele, né? Agora, um perfume raro que cai num vaso que está limpo, ele não estraga, né? Ele pode ser partilhado com os outros. Então, é um processo, né? É um trabalho que a gente tem que fazer, mas não mais por razões piegas, né? César, você pode falar um pouco mais dessa larva? Não sei, você, a Val ou a Paula, da onde vêm essas larvas? Vem do próprio perispírito ou é um outro espírito que passa para a gente? Acho que a Val explicou, são formas, pensamentos, né? Mas isso pode ter uma combinação, né? Para completar o que a Val falou um pouco, talvez. Primeiro são as formas, pensamentos dele, né? Que ele cultiva pensamentos de sexualidade desregrada o tempo todo, achando que aquilo não tem nada a ver com a mediunidade dele, né? E, na verdade, isso vai contaminando toda a energia dele, né? A circulação, como são pensamentos de natureza sexual, vai contaminar as glândulas que têm a ver com isso. Mas, na verdade, tem um processo de contaminação aí, né? Que está explicado lá no livro Os Mensageiros. Porque quando esses espíritos se aproximam e começam a sugar esses como é que ele chama, no unidades forças, né? A gente está mandando energia que está sendo destruída, né? Por essas energias deletérias. Mas quando esses espíritos se aproximam, eles começam, imagina aquelas ventosas, não sei se é o termo certo, que grudam na pele para tirar o sangue. Sanguessugas. É como um processo desse, né, que começa a contaminar. No início aquilo tira energia, mas ela começa também a contaminar o teu sangue. Né? Por exemplo, se ela tiver como um mosquito quando nos pica, vamos imaginar que ele pique e fique ali picando. Né? Mas ele pode te passar dengue, ele pode te passar um monte de coisa. Então, quando esses espíritos grudam no sujeito, nesses centros vitais, inicialmente eles sugam, mas com o tempo eles começam também a contaminar tudo. Então, essas larvas começam a nascer de uma combinação do psiquismo do moço com o psiquismo desses espíritos. Então, você tem ali, André Luiz descreve nos Mensageiros, por exemplo, que ele via nuvens, né, de larvas, de micróbios no plano espiritual. E dependendo das condições psíquicas das pessoas, esses micróbios podem passar do perispírito para o físico.
né? E isso, inclusive, explica doenças que aparecem, que a humanidade... Por que que a AIDS apareceu num certo momento? A ciência vai falar, é porque veio daqui, veio dali, né? Mas ninguém sabe direito, né? É porque chegou numa condição psíquica a humanidade que permitiu, por exemplo, ativar, às vezes, um vírus desse tipo. Então, é uma mistura, né, disso que a Val falou, das formas pensamentos nossos, com a contaminação que vem também dos espíritos, né? Achei interessante que aqui tem uma parte que ele fala: há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. A gente fala, 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 mas não faz nunca, né? Faz muito pouco. A gente fala, fala, fala e age muito pouco. Aí ele fala: toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Então, é uma combinação, né? Deixar de só falar, falar e passar a agir, né? Mas, assim, ação, disciplina, esforço e perseverança. Então, essa limpeza, né? Essa mudança, mudança de vida que vai levar a que a gente se purifique, depende inteiramente de nós. Depende inteiramente dessa tomada de consciência. E a Paula ela falou que ia pegar a mulherzinha lá, que é a comilona, poderia pegar também, Paulo. Porque olha que não é fácil perder peso, não, né? Imagina perder peso espiritual. Perder peso físico é difícil, perder peso espiritual, pior ainda. Mas é uma tomada de consciência e é trabalho, né? É disciplina, é perseverança. A gente não conseguiu hoje, amanhã, que seja a cada segunda-feira, né? Que a gente recomece. Nós entendemos o que vocês falaram, mas ser magro e ser gordo não tem nada a ver com isso, né? Você pode perder peso por uma questão de saúde, não quer dizer que a pessoa come muito porque ela tem um peso maior, né? Tem gente que não come tanto assim, tem simplesmente uma biologia, né? Que geneticamente predisposta para, né, aquele tipo físico. Mas eu estou tentando fazer um esforço. Tem uma pessoa que eu conheço que ela faz uma refeição por dia. É assim, contínuo, o ano inteiro. Não é um período lá do Ramadã, como eles fazem, né? Essa pessoa, ela janta. E durante o dia ela bebe água e chá. Tentei fazer isso 2 dias, não dei conta. Então, é difícil você mudar hábitos, é muito difícil, né? É muito complicado. Então, mas é assim, é o esforçozinho. Faz um dia, pula 2, faz um outro, tenta mais um pouco. E assim a gente vai conseguindo, porque não acho que não é o que o César falou, a gente tem que começar a não exagerar, né? Porque existe muito exagero. A gente come muito. Às vezes a gente abre a geladeira, está entupida, é muita coisa. Os armários estão sempre muito cheios de coisas. Graças a Deus a gente tem, né? Mas as coisas vão ficando cada vez mais rebuscadas, né? E a gente não se contenta com aquilo, quer mudar. Então é fonte de prazer, né? Tudo isso é fonte de prazer, e é tudo muito desregrado. Então é todo esse controle que a gente tem que ir fazendo conosco mesmos, né? Mas tem um jogo complicado nisso tudo, né? Que é a tal do tostito vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais, né? Então é a propaganda da bolachinha que tinha lá no Brasil. Acho que a Yuri não entendeu nada que eu falei. Né? Mas não tem problema. É para dizer que a gente tem que fazer esse esforço para sentir esses novos prazeres. E quando você sente esses novos prazeres, eles te motivam a continuar fazendo o esforço. É um ciclo, né? Então, se a gente não começa, a gente não sente nunca esses novos prazeres. Porque são prazeres que são refinados, né? Agora, por exemplo, ler um bom livro é um prazer diferente de comer. Ler um bom livro é um prazer diferente. Escutar uma boa música é um prazer diferente.
né, de escutar barulho. Ficar em silêncio, fazer prece, são prazeres que a gente está descobrindo e que precisa reforçar, mas à medida que a gente faz isso, sente isso, isso nos dá força para ir substituindo esses prazeres aos quais a gente se habituou durante milênios. Agora, quando você faz um esforçozinho, os espíritos chegam, te envolvem numa prece, numa reunião, numa palestra, você sente aquele envolvimento, aquela força, aquela coisa boa, né? Aquela sensação que você fala, meu Deus, o céu deve ser maravilhoso, né? Os espíritos devem viver né? E aí no dia, aí você volta para a tua realidade, mas aquilo, né? Você fala, poxa, eu quero sentir isso, eu quero de novo, eu quero sentir isso. Né? Então a gente precisa ir descobrindo isso, né? Mas tem que vir do amor, tem que vir da consciência da gente mesmo, né? Senhor, eu sou uma criatura miserável, me ajuda, né? Me salva de mim mesmo, né? Me ajuda a entender né? E não fazer isso porque a gente quer ser grande iniciado, porque a gente quer ser, né? Eu lembro que a fase que eu fiz yoga, né? Eles estimulavam muita gente a isso, né? A desenvolver os poderes sensoriais, extrasensoriais, né? E você vê lá gente que passava, né? Eu vi gente que ficou, sei lá, 4, 5 anos, né? Controlando para não ter orgasmo, né? Então a pessoa tinha lá as técnicas né? Mas aí no final, né? Chega um momento que você olha para aquilo e fala, para quê? Né? Se você tiver orgasmo com equilíbrio, e não for um viciado em sexo, em pornografia, em passar o dia inteiro, né? Tem gente que vai no centro, vai na igreja e passa o dia inteiro pensando, né? Está atormentado, não adianta nada. Né? Aí é interessante, porque eu lembro que esse moço quis ter filho e não conseguia, né? Depois desses 5 anos. Aí ele queria ter filho com a esposa e não conseguia. Aí eu fiquei pensando, será que não comprometeu, né, com esse esforço todo de querer desenvolver? A gente tem que viver no mundo, nós estamos no mundo, né? Fazer sexo não tem nada de errado, desde que faça com equilíbrio, né? Comer não tem nada de errado, desde que seja sagrado, né? A gente perdeu o sagrado, ele não existe mais na nossa vida. Alguém falou que a Gláucia tinha levantado a mão? É a Xana, eu acho. Obrigada. Acabei viajando aqui nas outras reflexões do César. Vou tentar resgatar o que eu ia falar, mas obrigada. Não, eu queria só fazer um comentário sobre, que eu achei muito importante no capítulo, assim, no final, a compaixão, né, que o Alexandre ele traz, quando ele olha para esses indivíduos, e assim, se a gente pensa no título do capítulo, né, desenvolvimento mediúnico, né, eles estão no processo, né, assim, de certa forma, eles vieram até aquela reunião ali no centro, assim, houve um esforço para eles chegarem até ali, né, mas o que me faz pensar é por que a gente se apega tanto a esses prazeres, né? A gente encontra uma solução, acha que é aquela solução e a gente se estagna naquilo, né? Deixa de pensar que a continuidade a gente precisa continuar a se desenvolver para poder amadurecer, né? Ah, não, eu já fui até o encontro, até o centro, então o resto todo vai ser feito, eu já cumpri a minha parte, né? Então, essas pequenas batalhas que a gente tem que vencer contra si mesmos, né? Assim, sermos resilientes de si mesmos, porque é uma luta diária. A gente encontra uma chavezinha, uma solução, dietas. Ah, dietas, foi lá, perdeu 30 quilos e, bom, já perdeu, já consigo, e aí, novamente, voltamos para outros vícios diferentes, né? Então, é como se tivéssemos todo o tempo nessa busca de combater pequenos vícios, né? Porque a gente acha que está terminado, quando, na verdade, a gente tem toda uma eternidade para continuar aprendendo, e a gente se limita àquele momento, né? Aqui, já aprendi isso, então tá bom,
Então tá ótimo e paramos simplesmente de continuar se questionando, né, onde temos que melhorar, o que é que falta, o que é que... E eu estou falando isso muito por mim mesma. Onde é que, consegui tal coisa, me dei por satisfeita, mas como nos alimentarmos dessa necessidade contínua de continuar crescendo, sabe? E não nos estagnarmos nesse processo. Lemos um livro maravilhoso, tá aí, então vamos buscar logo o próximo, e o próximo, né? E buscar outro tipo de aprimoramento para que a gente possa se elevar, né? Então, eu achei muito bonita a comparação com relação a limparmos o vaso para recebermos a energia. Me faz muito pensar num aquário, né? Se a água está turva, a gente só vê escuridão, a gente não vê nada que está dentro, quem está dentro não vê nada que está fora, e quem está fora não vê nada que está dentro. Então, manter a água do aquário límpida para que a luz possa entrar e ser recebida tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. E isso é uma constância, né? Alimentar como não nos apegarmos ao que é externo, né? Não nos definirmos. Eu sinto que a gente tem muita necessidade de definir, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto da assado, quando a gente é muito mais do que tudo isso, né? A gente não é o que a gente come, a gente não é o que a gente pensa, a gente apenas é, e o que está fora faz com que a nossa água fique limpa ou suja do nosso aquário. Então, eu estou falando isso porque eu quero, de uma certa forma, guardar na minha cabeça também essa ideia de me manter consciente de cada pequeno gesto e não deixar de continuar evoluindo, né? De continuar estudando e aprimorando e não estagnar nesse processo. É só isso. Fui longa, desculpa. Esse é o trabalho de todos nós, né? Talvez eu faria um último comentário aqui de 30 segundos, mas simplesmente para dizer que às vezes a gente não tem tanto que brigar com o que é velho em nós, mas estimular o que é novo. Se a gente descobrir esses novos prazeres, eles vão nos dando força para superar mas descobrir prazer, descobrir amor, descobrir, eu quero estar numa reunião espírita, eu quero estar em contato com os espíritos, eu quero que eles usem a minha energia para ajudar aqueles que precisam, porque eu sei que eu nunca vou perder, eu só vou ganhar, né? Isso, quando a energia boa passa por mim, ela passa primeiro por mim, e vai para o outro, isso me dá lucidez, eu estou entendendo a vida, eu estou vivendo com mais calma, eu estou vivendo com mais tranquilidade, eu estou sereno, sabe, a minha vida, as pessoas em torno de mim estão sentindo isso, eu estou contaminando as pessoas com essa vibração boa, descobrir esse novo mundo, né, e estimular isso em nós, né, não é ficar contando quantas garfadas se deu a mais ou a menos. Sim, isso tem a ver, mas sacraliza a vida, e a vida vai ficando sagrada, o alimento é sagrado, o sexo é sagrado, falar é sagrado, pensar é sagrado, né? As nossas energias são uma totalidade, não são uma coisa separada da outra, né? Mas a gente vai aprendendo, né? Eu vou confirmar, eu acho que o Alexandre, se eu não me engano, eu preciso buscar onde foi que eu ouvi. Acho que ele é se eu não me engano, eu vou confirmar. O Alexandre do livro, não o Alexandre do França. livro, o mentor. Só gente da alta tem esses nomes assim, né? Cada vez que fala Alexandre, eu dou um pulo aqui. Não, ele foi, acho que foi, se eu não me engano, ele foi o Barão de Poté, que foi um dos grandes precursores do magnetismo. Eu tenho um livro dele aqui, eu vou ver se eu separo umas partes para mostrar no dia que eu for apresentar. Não sei quando vai ser de novo, mas eu li uma boa parte do livro, é muito, muito bonito, é muito, assim, alguém lá no século XIX, né, antes de Allan Kardec, contemporâneo de Allan Kardec, né, devem ter se conhecido, inclusive, né,
Mas você vê, assim, que era alguém que já estava, né? Já estava estudando isso, já estava estudando a mediunidade, o sonambulismo, a cura pelo magnetismo. Então, assim, não é de se estranhar, né? Que esteja no plano espiritual como um... benfeitor né? Porque desse. foi na Terra já um grande pioneiro, né? Mas é isso, o nosso tempo esgotou. E... Posso contar um exemplo de santificar? Pode, lógico. Porque agora eu lembrei, ele é tão bonito, acho que vale a pena, não é muito longo. Que eu ouvi numa palestra de uma professora de filosofia, de repente até vocês também ouviram. Ela estava falando sobre a questão de santificar. Aí ela falou assim, que ela ganhou uma rosa, colocou no vaso, e a rosa, depois de alguns dias, morreu. Ela pegou a rosa e jogou no lixo. Uma coisa banal, né? Quantas vezes a gente já fez isso? Só que ela falou que quando ela foi jogar a rosa no lixo, ela pensou assim, obrigado, Rosa, ela falou com a Rosa, né? Ela fez uma oração, obrigado, Rosa, por ter embelezado minha vida nesses dias. Agora você vai virar adubo, né? Eu espero que no dia da minha morte, eu também tenha embelezado a vida das pessoas. Isso é trazer o sagrado para os momentos simples da vida, né? É você conseguir fazer uma conexão dos mínimos atos com aquilo que você é como espírito. Então, eu acho que é um exemplo tão fantástico de coisas banais que a gente faz e que a gente não para pensar naquele ato, né? Então, deixa o exemplo. Não vou falar mais nada. Não, mas é maravilhoso. E isso leva àquilo que você falou, né? Que é os homens do passado, eles tinham isso, né? O respeito ao vivo, às criaturas, à morte, ao nascimento. E você me fez lembrar, falando isso, do filme O Último dos Moicanos, que começa, né, os três principais do filme perseguindo uma caça, né, um cervo. E aí eles abatem ele. E o índio, né, o pai, chega e fala, meu irmão, me perdoe, né, por ter te ferido. Nós precisamos da tua carne, nós precisamos viver. Né, e para isso nós tivemos que te abater. Mas ele faz uma prece, ele ora, né, ele faz toda uma prece em língua indígena para agradecer e para pedir perdão. Né? Quão longe nós estamos disso, né? Quão longe nós estamos disso. Então, acho que de um certo jeito nós vamos viver e Deus vai fazer de algum modo que a gente volte a isso. Né? Uma epidemia, tudo isso que está acontecendo, a gente começa a pensar, né? No tempo, no sagrado, na vida, na importância das pessoas. Né? Mas é muito bonito isso, né? Nós perdemos tudo isso. Mas não, excelente, muito bom, acho que muito rico. Né? Vamos fazer a nossa prece, então. Agradecer, né? Por esses momentos que a gente tem. Querido Mestre Jesus, queridos amigos, queridos benfeitores, nós agradecemos a bênção de termos uma família espiritual, de podermos aprender. Dá-nos, Senhor, a simplicidade de penetrar o conhecimento que estes benfeitores da vida maior vieram trazer à humanidade. Que nós possamos fazê-lo com este espírito, estarmos diante do sagrado, das forças superiores da vida, destas forças que são, na verdade, o mundo causal daquele que está na origem de tudo que nos acontece neste mundo. Que nós possamos, Senhor, recolher com humildade, partilhar com alegria e ter sempre este respeito imenso
por estes professores da vida maior que nos envolvem nestes momentos. Aos poucos, Senhor, nós cultivamos esta vida nova e abundante que o Senhor nos ofereceu. Que nós possamos fazê-lo com alegria, com devoção, com espírito de serviço, que nós possamos, Senhor, recolher o remédio, o perfume, o conhecimento nas nossas almas e partilhá-lo com alegria com todos os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, abençoe nossas vidas, nossos lares, e abençoe o nosso esforço de aprender, de crescer, de melhorar. Muito obrigado, Mestre. Fique conosco, hoje e em todos os momentos da nossa existência. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Val, Paula. Muito Nossa, obrigado. muito bom.